vilas de lenitivo, como diz o Livro dos Espíritos. A prece é sempre força para levantar os caídos, e dar mais energia aos trabalhadores de Jesus nas trilhas da iluminação. Quando encontramos alguém que se diz lembrar de nós, sentindo-se feliz com essas recordações, comovemo-nos pela amizade demonstrada. São manifestações do amor, válidas em todas as faixas de vida. Não devemos pensar que os chamados mortos não precisam de ajuda, não precisam mais de oração, eles são as mesmas pessoas, sem a indumentária da carne. Se estiverem livres dos pensamentos inferiores, continuam libertos. Se escravos das paixões, conservam-se ainda vibrando nessa faixa. Faltou-lhes a renovação que se deve começar ainda na terra, ganhando tempo. Se tudo teve um começo, por que não é melhora? Passemos a, pelo menos, pensar na nossa iluminação todos os dias que, pouco a pouco condicionar-nos-emos a essa força das mudanças, e com breve tempo elas serão operadas no nosso mundo íntimo. Confiemos em Jesus, que Ele é o chefe espiritual de todas as mudanças, e sabe orientar quem quer iluminar seus caminhos, libertando-se das pelas das ilusões. Depende dos primeiros passos, que estão entregues a quem queira ficar livre das paixões inferiores, pertencentes à ignorância. Quando nos lembramos de alguém que já passou para o mundo dos espíritos, procuremos seus feitos nobres e sirvamo-nos deles como exemplos de vida, como sementes que possam dar frutos de luz em nossos caminhos. As lembranças da terra podem ser força poderosa de estímulos para os que partiram, e eles, onde estiverem, podem ajudar, pela força das mesmas lembranças elevadas, os caídos do planeta a se levantarem, procurando as mãos de Jesus, para não errarem o caminho para Deus. É preciso que se leia com atenção os livros espíritas, pois neles se encontrar-se-ão motivos para a renovação necessária. Se logo depois da leitura nos faltarem forças para esse trabalho das mudanças internas, não esmoreçamos, continuemos a ler, que a acumulação de sugestões na consciência dar-nos a disposição de seguir avante e forças novas irão chegando ao nosso coração. Capítulo 15, Livro dos Espíritos, questão 321, Dia de Finados. A comemoração do Dia dos Chamados Mortos. Sempre se encontram presentes os espíritos vivos, mais vivos do que os encamados que presenciam as comemorações a eles oferecidas. Os pensamentos dos familiares e amigos cortam o espaço em busca dos seus queridos, e eles os atendem. As ondas mentais são como que chamados, são buscas da forma, conforme se encontra registrado no próprio Evangelho de Jesus. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Os espíritos superiores os atendem sempre com o objetivo de ajudá-los, transmitindo para seus familiares ideias de renovação, pensamentos superiores de trabalho e de caridade. Quantas vezes presenciamos famílias que antes gastavam altas somas, levando flores caríssimas em forma de coroas bem cuidadas, e depois passaram a ajudar os pobres com alimentos e roupas com o dinheiro que iriam gastar no dia de finados. Isso aconteceu, certamente, por inspiração dos espíritos elevados. Acreditamos que a colocação de flores nos túmulos é uma manifestação de carinho e de amor para com os que partiram. No entanto, como se vive em um mundo onde a fome e a nudez, a falta de teto e de instrução está generalizada, esse dinheiro gasto sem maior importância, pode ser transformado em ajuda para os que se encontram na carne. Verdadeira fortuna é a gasta no mundo todo, em flores que, no outro dia, não existem mais. O próprio tempo, os ventos e o sol não aprovam os atos dos homens, destruindo com rapidez as variadas flores que ornamentaram as sepulturas. A maioria dos homens não sabe usar a economia da vida. Quando o Evangelho for vivido em todas as nações, desaparecerão da face da terra a miséria, a peste, a fome, a falta de teto e de roupa. A humanidade começará a viver no paraíso tão decantado pelos profetas de todas as épocas da humanidade.
Os espíritos elevados não rendem culto aos restos mortais. Quando os deixam, agradecem a natureza e partem para outras etapas da vida, onde podem ser mais úteis às belezas imortais da própria existência. Somente os inferiores permanecem junto aos familiares, semi-inconscientes, às vezes prejudicando seus ex-companheiros. Para orar pelos que partiram, para executar esse gesto de amor, podemos estar onde quer que seja, pois os fios dos pensamentos viajam sem impedimento pelo espaço, indo em busca daqueles que merecem o seu amor. A súplica não deve ser feita somente no dia de finados, façamo-la todos os dias, que a prece com o coração em Jesus é alimento para todas as almas, tanto aquela que ora, quanto a que recebe essas bênçãos de luz. No dia de finados, certamente que se reúne um maior número de espíritos, pelo maior número de encarnados buscando-os pelos pensamentos, e os espíritos esclarecidos os atendem, como já falamos, para ajudá-los no que diz respeito aos seus ideais de amor. Se os homens tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir a multidão de desencarnados que acompanham os encarnados todos os dias, nos lares, nas ruas, nos serviços, no lazer, em toda parte, ficariam desajustados emocionalmente. A quantidade é muito maior do que se pensa ser e não precisaríamos ir aos cemitérios adorar ou lembrar dos nossos mortos, que estão mais vivos que nunca. Mas, os tempos estão chegando e a realidade se apresentando como o sol, de maneira que o intercâmbio entre os dois mundos passará a ser fato comum entre todas as criaturas. Os espíritos se encontram todos os dias nos lares, ajudando os familiares a pensar, a sentir a vida, dentro das leis de Deus. Falta somente os homens fazerem a sua parte, criando um ambiente para que tais comunicações fiquem mais visíveis, sem sofrerem a influência da ignorância. E a doutrina dos espíritos vem ajudar os seres humanos a compreenderem essa verdade, que cada vez mais se encontra visível no mundo. Capítulo 16, Livro dos Espíritos, questão 322, os esquecidos. No dia de finados existem os esquecidos, aqueles cujos parentes não têm condições nem mesmo de se alimentar convenientemente, quanto mais de comprar flores, como lembranças para os que já se foram, e sentem vergonha de ir ao cemitério com as mãos limpas, visto que lá encontram multidão de outras pessoas com buquês e mesmo coroas caríssimas. Os que chamamos de desvalidos da sorte não comparecem na mesma situação dos seus ex-familiares, a não ser os espíritos que já se libertaram das ilusões. Esses se aproximam dos que ali choram para os consolar e alegrar nas suas tarefas de cada dia. Os ricos que ali se postam, derramando lágrimas e doando flores, também são visitados quase sempre pelos seus entes queridos, que já se foram para o além. Muitos não atendem aos pensamentos das famílias, tendo uma espécie de alergia espiritual por cemitérios, procurando esquecer os restos mortais que ali deixaram. É, pois, uma profusão de entidades movimentando esse dia, são encontros e mais encontros, choros e mais choros, que pouco significam para o adiantamento dos espíritos. Esperemos que, no futuro, todo o dinheiro gasto em coroas e ramalhetes de duração efêmera seja mais bem utilizado, deixando-se as flores em suas hastes, fincadas na terra, em sua beleza natural. Nesse dia, infelizmente, poucos trabalham, ficando a descansar sem necessidade e a chorar inconvenientemente. Esse procedimento demonstra a ignorância das leis divinas, sendo um erro que se despede do século XX, mais um laço inferior que se desamarra dos corações em trevas. Talvez os esquecidos estejam em melhores condições que os bem lembrados. Velas e mais velas são acesas nos túmulos vazios que pouco significam para o espírito. Não será o fogo brando de uma vela que irá melhorar suas condições espirituais. A melhor vela para os que se foram é a prece sentida ao Senhor, a transformação interna dos que ficaram. Essa luz tem o poder de atingir todos os corações dos familiares de um lado e de outro da vida,
porque inspira aos que não realizaram sua renovação íntima para fazê-la nos caminhos que percorre, mesmo no mundo espiritual. Quem não deseja se adentrar na área do Cristo para alcançar Deus na consciência? Todos foram feitos iguais, com o mesmo interesse de liberdade e de amor, e para esse despertar veio Jesus, enviado diretamente da luz maior, para que os homens e os espíritos humanos acordem do sono milenar das paixões e vivam as virtudes que se enraizam nas leis divinas do divino amor. Todos nós precisamos nos conscientizar de que não existe alguém esquecido da bondade superior. Todos nós recebemos o que merecemos, onde estivermos. O homem deste século está sendo chamado e escolhido para a luz da compreensão em Cristo. O Evangelho está divulgado por todos os países e dialogado por todos os povos, para que o interesse impulsione os corações e as criaturas passem a vivê-lo, ou, pelo menos, se esforcem para tal. Não existem esquecidos, repetimos, todos estamos e continuamos vivendo no seio do Criador. Se sofremos, é porque o sofrimento tem o poder de nos acordar para a luz, que nos mostra os caminhos da felicidade. Capítulo 17, Livro dos Espíritos, questão 323, Visitas aos túmulos. As visitas aos túmulos são manifestações exteriores, herdadas do primitivismo religioso das raças e culturas, para a veneração a ancestrais e entes queridos que, à medida que a conscientização da imortalidade do espírito e a reencarnação se consolidam, pelo impositivo da razão, vão caindo em desuso. Velhos credos continuarão a sofrer modificações, e até mesmo caindo no esquecimento, pela força da lógica e do progresso, ainda que nos dias atuais muitos sintam necessidade de se postarem diante das edificações de mármore e alvenaria, para se sentirem mais próximos daqueles que já partiram para a pátria verdadeira. É o estágio em que se posicionam. A natureza é excelente selecionadora, reunindo as pessoas do mesmo quilate espiritual e, guardadas as exceções nos casos de espíritos mais esclarecidos, os choros e apegos sempre levam lembranças e sofrimentos à alma que regressou. Na verdade, as lembranças proveitosas e úteis aos que se foram serão melhores cultivadas através das boas ações, a visita a enfermos e a encarcerados, a distribuição de alimentos e roupas aos necessitados, em nome dos que partiram, os mantê-los-ão envolvidos em vibrações benfazejas, favorecendo-os de alguma maneira, na condição em que se encontrarem. Já dizia o mestre, deixai os mortos enterrarem seus mortos. Neste assunto, destacamos a importância do culto do Evangelho no lar. A sua prática muda o clima espiritual do lar, de modo que os benfeitores passam a visitar com constância o ambiente evangelizado, e nele agrupar espíritos necessitados ou esclarecidos, sofredores ou colaboradores e, entre eles, por que não os familiares e entes queridos que, passando pelo túmulo, regressaram à vida maior. Orações são feitas para os mortos em templos, casas santificadas, muitas vezes como ato santo. Não obstante, elas não salvam qualquer pessoa. O que salva, realmente, nos ensina com o lógico Evangelho segundo o Espiritismo, é a prática da caridade. Porém, a oração nos encaminha para essa dama de luz que nos mostra o rumo da felicidade interna. Quem ora com Jesus sente o dever espiritual para com Deus e o próximo. Muitos dizem que não devemos mudar o ato de levar flores aos túmulos, porque muitas famílias vivem disso. Isso é uma desculpa nascida igualmente da ignorância. Quantas famílias vivem de roubos, de assaltos e mesmo da morte de muitos? Devemos igualmente concordar, porque os fora da lei usam o produto do erro para alimentar seus filhos. Para clarificar a alma devemos lutar, e mesmo sofrer de todas as formas possíveis, mas sempre no dever, na honra e na honestidade. As coisas externas não servem para acender luzes nos espíritos. Os rituais, os cultos exteriores e mesmo as reuniões espíritas, pouco valerão, se as criaturas não mudarem interiormente.
Somente se salva da ignorância quem procurar viver os preceitos do Evangelho, deixando nascer o Cristo no coração, na santificação da caridade. Jesus, ao deixar vazio o túmulo, visitando os companheiros de apostolados e estimulando nas várias tarefas, definiu qual deve ser a nossa postura no que se refere à homenagem aos que já partiram. Onde estivermos buscando estender a mão àqueles que sofrem, eles estarão conosco, sob a assistência amorosa do Mestre. Capítulo 18, Livro dos Espíritos, questão 324, Estátuas. Erigir estátuas dos que partiram para o além, buscando perpetuar-lhes a memória para a posteridade, tem sido uma preocupação entre os homens. Embora tenha sido considerável o contributo para com a história, sabemos que, em muitos casos, tem havido interesses de várias ordens, sendo que o orgulho e a vaidade têm sido móvel dessa prática. A participação ou o prazer que possam sentir os homenageados está na condição evolutiva de cada um. Tratando-se de um espírito elevado, nem sempre comparece à homenagem que lhe é prestada, salvo nos casos em que, comparecendo ou participando, possa ser útil, inspirando ou intuindo os encarnados para tarefas ou práticas enobrecedoras, que possam gerar benefícios a alguém em particular, ou a muitos, de forma generalizada. Seria bom lembrar que, se os recursos despendidos com estátuas e homenagens fossem canalizados para áreas prioritárias para a evolução do homem, provavelmente a indigência de variada ordem seria menor. Jesus, quando exortava seus discípulos quanto ao ide e pregai, recomendava-lhes que não levassem prata nem ouro. Aos que pretendiam segui-lo, ensinava que deveriam despojar-se dos bens materiais, distribuindo tudo entre os pobres e, depois, o seguissem. A renúncia, tão bem entendida pelos verdadeiros seguidores do Cristo, indispensável para se edificar e consolidar a paz na terra e nos corações, é que está faltando nos dias que correm. Necessário refinar nossos conceitos, em se falando de amor ao próximo. Muito se fala nesse sentido, congressos são abertos sobre o tema fraternidade, porém, é imperioso intensificar a vivência dessas virtudes. Os postos de destaque e de autoridade são de grande valia, quando exercidos em benefício da humanidade. Aqueles a quem somente o ouro e o poder atraem, divorciados do bem-estar comum, já vivem como estátuas, quando encarnados. É comum que espíritos descolamentem as homenagens a eles prestadas, identificando nelas a hipocrisia e a falsidade de sentimentos relevantes. Na fala de Jesus a Paulo, fale e não se cale, fica evidenciado que o apóstolo dos gentios reunia conhecimento e condições suficientes para consolidar a implantação do Evangelho na terra em base sólida. Sem a pretensão de impor os nossos conceitos a ninguém, mas de expor a verdade para os que já se encontram amadurecidos espiritualmente, é que, quando encontramos abertura, falamos e não nos calamos, para que a conscientização apresse os homens em compreender Jesus e em vivenciar os seus ensinamentos. A felicidade nos acena com urgência de confortar nossos corações, todavia, ela espera a nossa parte, porque Deus e Cristo já demonstraram o que fizeram e fazem por nós. Capítulo 19, Livro dos Espíritos, questão 325, Inferioridade moral. Os espíritos elevados são despojados de todo tipo de apego, que constitui limitação moral da alma. Muitos e muitos espíritos encarnados, quando percebem a aproximação da desencarnação, desejam que seus corpos sejam enterrados em tal ou qual lugar, principalmente onde nasceram. Isso caracteriza a condição espiritual de quem se aproxima do túmulo. O corpo é corpo e não retém o espírito junto a si. Depois que esse deixa a veste física, ele volta para o meio de onde veio, a mãe natureza, e vai servir em outras áreas como manda o progresso. Quanto a reunir todos os restos mortais de uma família em determinado lugar, é inspiração do amor limitado dos que lhes foram entes queridos.
Convém notar que esse gesto não interfere na evolução do espírito imortal. São laços que estão ligados aos velhos costumes, que é preciso sejam desatados por novas filosofias. A verdade, disse Jesus, liberta. Devemos todos conhecê-la, para nos tornarmos livres. O espírito elevado sabe que os espíritos que lhe foram antepassados não estão ligados aos restos mortais nem moram em cemitérios. Para que inspirar os encarnados para juntarem os ossos de todos os familiares que passaram para o mundo dos espíritos? Trasladar simplesmente ossos de um lugar para outro nada significa para o sossego dos espíritos que foram ocupantes daqueles corpos, que necessitam, acima de tudo, de harmonia espiritual. Pela lei da reencarnação, sabemos que um espírito já usou muitos corpos. Certamente que, se esse fosse o caminho para sua felicidade, justo seria reunir todos eles em um só lugar. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, veio para ajudar os homens e os próprios espíritos desencarnados na educação espiritual. As suas mensagens, quando inspiradas no Cristo, despertam a alma para a luz de todos os entendimentos, de maneira que encontramos o que procuramos dentro de nós. Jesus já falava que o céu está dentro de nós. Verdadeiramente, a nossa felicidade é interna, porque é no mundo íntimo que construímos a nossa paz eterna, aquela onde não falta o trabalho com amor. Os nossos sentimentos, para que sejam nobres, na nobreza do amor, haverão de ter analogia com os sentimentos do Mestre Jesus, e a similitude com o Evangelho. Dessa maneira, o espírito começa a mostrar a sua liberdade sem negar e esquecer seus deveres para com a sua própria consciência. Quando falamos que o espírito não sente felicidade quando os encarnados fazem tudo para juntar os restos mortais, tratamos de espíritos elevados, que não atribuem importância maior ao fato, pois o seu amor é universal. Somos filhos do mesmo Deus e irmãos uns dos outros, na plenitude do amor. Aqueles que vivem de recordações ficam paralisados no tempo e no espaço. A canção que diz que recordar é viver não esclarece que depende do que recordarmos. Recordar as ideias luminosas dos grandes astros que passaram pela Terra nos faz bem, assim como se copiamos seus grandes feitos. Não podemos ignorar que o apego aos bens materiais e os restos mortais de parentes e amigos é inferioridade moral. Livremo-nos disso quanto antes, para que possamos subir mais um degrau na escala espiritual e ter olhos para ver e sentir as leis que dirigem e orientam todos. Repetir Jesus é muito bom para nós. Vejamos o que ele nos disse, com toda a propriedade moral: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22-40. O resto vem por acréscimo de misericórdia. Capítulo 20, Livro dos Espíritos, questão 326, honras ilusórias. O espírito que se encontra em homogeneidade com o ideal cristão está livre das ilusões mundanas, e as honrarias que lhe são prestadas na terra são apenas de interesse pessoal dos que lhe sobrevivem. Quase sempre ele se desliga deste tipo de chamamento, embora possa sentir-se feliz com a sinceridade de algumas homenagens, ou quando estas possam redundar em benefício à coletividade ou favorecer o progresso das criaturas, sejam elas ou não, amigos e familiares. Por vezes, deixa de participar das homenagens em sua honra para atender chamados e ir ao encontro dos corações sofredores. É como se fosse o óbolo da viúva. O amor fala muito mais alto do que todas as honrarias prestadas como recordação do que o espírito fez no mundo, quando encarnado, o que para ele não passa de simples dever para com a consciência. O seu ideal é conduzir corações, onde quer que seja, para o chamado do Cristo de Deus, na volta do homem para dentro dele mesmo, aparando as arestas que conotem imperfeição ou equívoco de ordem comportamental e dirimindo as dúvidas acerca da vida eterna, na caminhada da alma no mundo espiritual. Assim,
As honrarias do mundo são tempo perdido para as almas de escola. Somente os espíritos inferiores com elas se comprazem e inspiram outros a acompanhá-los nessas práticas. Se para o espírito encarnado, já razoavelmente evoluído, as estátuas e monumentos em louvor dos mortos possam ter o seu valor histórico ou cultural para a posteridade, para o desencarnado não tem o mínimo valor. Permitimos-nos até afirmar que certas homenagens, se não efetivadas, teriam evitado muita perturbação espiritual para muitos. Além disso, os recursos dispendidos com essas homenagens, se canalizados para as áreas prioritárias de necessidades, teriam favorecido a muitos que passam por toda espécie de provações. Lamentavelmente, ainda estamos no tempo em que homens públicos, governantes e detentores de poderes vários esbanjam vultosas somas com homenagens e estátuas, em detrimento da indigência generalizada, esquecendo-se deliberadamente de investir no ser humano, favorecendo seu progresso, em todos os sentidos. Sem dúvida, serão penalizados por isso. É certo que os que estão inseridos nos quadros de sofrimento passam por provações necessárias, o que não invalida, todavia, o dever dos mais fortes auxiliarem os mais fracos. E da prática assim será desse dever que surgirá, inevitavelmente, a real igualdade social entre os homens. O empenho para que o Evangelho do Cristo demore a circular no mundo, é o medo dos poderosos, dos detentores dos bens terrenos e materiais, de perderem suas propriedades em favor dos que sofrem. Contudo, com a vinda de Jesus à Terra, para os que sofrem todos os tipos de infortúnios, a perspectiva é de suavização dos jugos e de que seus fardos se tornarão mais leves. E o cristianismo levanta-se como a realidade do presente para o futuro. Sem Jesus, qualquer ideia de igualdade social se torna inadequada para a humanidade, mesmo que traga na sua essência convicções, pois os próprios homens tendem a mudar as ideias de acordo com os seus sentimentos. O Evangelho há de ser a carta magna de todas as nações do mundo, onde todos os homens de bem hão de se inspirar para seus projetos com vistas para o futuro, sem se preocuparem com honrarias ilusórias. Capítulo 21, Livro dos Espíritos, questão 327, o sepultamento. Nem sempre o espírito recém-desencarnado assiste ao enterro do seu corpo. Isso depende, e muito, do seu estado emotivo, das suas forças internas, pois não se pode generalizar o posicionamento das almas depois do túmulo. As leis agem em variedades de condições, de acordo com as circunstâncias. Quando se faz necessário, e o espírito se encontra em condições, os benfeitores espirituais acompanham a alma recém-desencarnada ao enterro, desde que esse fato lhe sirva de desprendimento do próprio envoltório que lhe serviu de roupa física pelo tempo que estagiou na terra. Nada se faz sem uma utilidade, principalmente no mundo dos espíritos. Em muitos casos, o espírito não percebe o que se passa no enterro do seu corpo, por estar inconsciente e, de ordinário, não ser de utilidade para o seu bem-estar espiritual. No entanto, existem espíritos que acompanham o sepultamento dos restos mortais, na expressão aos próprios homens, com certa alegria, por ter aproveitado muito bem sua vida no planeta e ter cumprido seus deveres, o que é raro acontecer. O medo da morte turva a consciência da alma, não a deixando perceber as belezas da transição, que é a passagem de uma vida para outra. O espírita deve coadunar forças, pela caridade e oração, no sentido de se preparar para o momento da grande viagem, sem perturbar a engrenagem da consciência nem acelerar o coração mediante o chamado para outra vida, onde poderemos encontrar com maior nitidez a nós mesmos, do modo que somos. A doutrina dos espíritos nos serve de caminho e de escola para o amadurecimento dos nossos sentimentos espirituais. Todavia, somente receberemos dela todas as indicações, todos os instrumentos para serem usados. A disposição é nossa, a conquista depende da nossa vontade. Comecemos,
que mãos invisíveis ajudar-nos-ão de todas as direções, em nome daquele que é o amor. Existem almas que não se perturbam com a desencarnação, mas têm um estado emocional tão alterado que são retiradas para não assistirem ao enterro da roupagem fisiológica e não verem seus amigos e parentes no estado emocional que lhes possam causar distúrbios de difícil reparo. Se ainda não compreendem seus deveres ante a consciência e as promessas feitas, o ambiente é de tristeza oriunda da sua própria personalidade, mas, mesmo assim, mãos amigas os conduzem para o lugar do seu merecimento, como escola de educação no mundo da verdade. Ao invés de chorar, de reclamar, de se desesperar no enterro do parente e amigo que partiu, seria bem mais útil que todos orassem para o viajante que busca o além, lhe dando forças. Nessa hora derradeira. Quando nasce uma criança, o ambiente não é de alegria. Se existem lágrimas, é de contentamento. Na volta do espírito para sua origem deveria ser o mesmo, sustentando-o para o desprendimento com mais facilidade. Se há muitos parentes e amigos no sepultamento do corpo, no plano espiritual reúnem-se muitos outros, como que uma comitiva para esperar a chegada do companheiro, um espaço, livre das peias da armadura física. Se cumpriu bem a sua tarefa junto aos seus, palmas de luz ressoam na atmosfera, em gratidão e reconhecimento. Entreguemos as mãos à educação dos nossos sentimentos, no sentido de que, quando chegar a partida para cá, encontremos primeiramente em nossa consciência a tranquilidade em que fizemos jus, pela vida reta que tenhamos levado junto aos companheiros de jornada. Quem segue o Cristo não erra o destino da luz, e se já somos portadores de alguma verdade evangélica, não podemos ter desculpas. Devemos logo passar à vivência do que já conhecemos, que ela nos trará a paz nos últimos dias e nos momentos de ingressarmos pelo portal do túmulo. Capítulo 22, Livro dos Espíritos, questão 328, Reunião dos Herdeiros. As decepções do mundo das formas servem para despertar a alma, que parte para o além, para a evolução em que se encontra o homem. Quase que podemos generalizar que todas as criaturas da Terra, felizmente existem exceções, são apegadas aos bens materiais. Mesmo quando não o dizem, o pensamento trabalha como agente da usura, querendo amealhar ouro e mais ouro, mesmo sabendo que ele é fonte de ilusões, ainda mais quando mal granjeado. Devemos consolidar nosso verdadeiro tesouro, aquele que a ferrugem não estraga, nem a traça corrompe. São as riquezas da alma, o despertar dos dons de ouro divino no coração. O espírito, por vezes, tem uma vida tranquila quando no mundo, juntamente com os seus familiares. Ao passar para a vida espiritual, e quando lhe é concedido, ele assiste às brigas dos familiares ante os bens que deixou. Isso perturba sempre o sossego do espírito, que também não construiu sua paz interior. Uma família que briga pela divisão dos bens materiais de herança, é, pois, infeliz, pelo apego às coisas transitórias, o que dá origem ao ódio e, por vezes, à própria morte. Falta quase sempre o respeito ao que partiu e que, em muitos casos, se encontra presente esforçando-se e sofrendo para pacificar os que ficaram, inconscientes da existência do amor e do perdão. Exemplos de desprendimento dos grandes vultos da humanidade não faltam, sendo que o maior de todos eles é Jesus Cristo. Deus é tão infinitamente bom que, do ambiente de usura, da briga de família pelos bens que se dividem pela justiça, como herança, ele permite as lições que modificam o comportamento do que partiu, ao assistir às tribulações pelo ouro, o qual antes pensava que o comportamento dos herdeiros era outro e que mudou pela ganância do ouro e pela liberdade que antes não tinham. Em muitos casos as fortunas deixadas não foram bem adquiridas, no entanto, a justiça não perde o injustiçado nem os que abusavam das posições que ocuparam no mundo. Ela é justiça em todos os caminhos e em todos os planos. Quase todas as reuniões de herdeiros são marcadas pelo desentendimento, que nascem da usura, e muitos ficam cegos pelo ouro,
sem mesmo observar os menos favorecidos. Os que se foram, assistindo a esses dramas, notam que a sua verdadeira família é universal, quando ele tem algum entendimento espiritual. Quando é ignorante, briga com os que ficaram, intrometendo-se entre eles com as mesmas paixões e a mesma ganância pelo ouro. Jesus não esqueceu de falar ao jovem rico com certa energia: vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. E em outra feita: aquele que não deixar pai e mãe, irmãos e parentes para me seguir, não é digno de mim. É, pois, o desprendimento, de maneira a aliviar o coração e a consciência. Estar com Jesus é bem melhor. Se participamos de alguma herança e se ela se encontra maculada pelo ódio e discussões, cedamos nossa parte aos que precisam mais e oremos por eles, porque de nada vai nos valer um punhado de moedas recheadas de maldições. Lembremo-nos de Judas. As suas mãos queimavam com as vibrações do dinheiro que não ganhara com o suor do seu rosto. Preparemo-nos de uma vez enquanto isso, andemos com os homens a caminho, para o perdão, para o desprendimento, de sorte que a nossa consciência fique em paz e o nosso coração na luz do Cristo, recebendo a paz do Senhor. A maior herança que todos podemos e devemos receber é a que nosso Senhor Jesus deixou para toda a humanidade, a herança do Evangelho, aquele que não se desgasta com o tempo e sempre cresce quando sua semente é colocada no coração. Capítulo 23, Livro dos Espíritos, questão 329, respeito instintivo. Os homens sempre consagraram respeito aos mortos, tanto que levantam monumentos em sua honra e formulam muitas atividades baseadas em suas lembranças. Isso porque está vibrando em sua consciência conhecimento de que ninguém morre da lei de reencarnação, por ter passado por muitas e muitas experiências nesse sentido. Todos têm a presciência de que a vida continua, e nessa certeza instintiva, fazem o que está ao alcance, em favor dos chamados mortos. Pode-se notar isso no dia de finados, quando os pensamentos se voltam para os mortos fazendo orações do modo que suas crenças determinam, e muitas pessoas têm sonhos com os que partiram, pedindo e agradecendo suas manifestações de carinho e de amor. O Campo Santo torna-se o lugar de encontros dos dois planos, onde o choro e os sentimentos de tristeza aflorados e lembranças saturam o ambiente, que não se torna muito fácil para os sensitivos. São cargas pesadas para os ombros dos médiuns. Os espíritos iluminados que ali comparecem é para ajudar os que sofrem nos dois planos, uns abraçados aos outros, em trocas de energias similares que provocam muitos distúrbios psíquicos nos espíritos envolvidos. Seria muito bom se todas as religiões e filosofias espiritualistas ensinassem aos seus seguidores que a vida continua depois do túmulo com as mesmas paixões e virtudes, que o maior amparo que podemos oferecer uns aos outros é da paz interna, é o da oração com a vida reta. Somente palavras vazias, o vento as leva, sem que o alívio apareça para aquele a quem está destinada a prece. A melhor coisa que existe é a cada um, seja em um plano, seja no outro, procurar trabalhar dentro de si nas mudanças necessárias, como ensina Jesus, perdoar todas as ofensas e calúnias, não odiar a ninguém, fecundar as ideias de amor cada vez mais no coração, procurando entender o verdadeiro amor e amar todos e tudo. Quando, por acaso, ofender alguém, que busque se desculpar e não cometer mais esse ato. Mudar todos os dias a tristeza, em alegria que eleva, desconhecer a maldade e abraçar a justiça. Nesse caminho as nossas limitações, que se iluminam com Jesus, irão sendo superadas passo a passo, de modo que descobrimos o céu em nós, a brilhar, como sendo Cristo no coração. Devemos considerar de algum proveito o dia dos mortos para aqueles que ainda são cegos às verdadeiras necessidades das almas que já partiram. No entanto, aquele que conhece um pouco dos ensinamentos de Jesus já o vê de forma ampliada, ama em espírito e verdade, lembrando-se de Jesus, quando ele disse: deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos.
Quem se encontra vivo, que procura os vivos, amando-os em espírito e verdade. Conciliemos as verdades de Jesus com as que apresenta a doutrina dos Espíritos e veremos como elas se afinam na mesma conjuntura de vida. Passemos a ajudar aos cegos quando eles se dispõem a serem ajudados. Não pode haver violência em consciência alguma. A maturidade é o ponto de início para novas revelações da vida espiritual. Tudo que é forçado desarmoniza e pode retardar os sentimentos em ascensão. Compete a cada um observar a aceitação do companheiro e respeitar sua posição ante a sua consciência. Deus sabe a hora das mudanças individuais e coletivas, e como usar seus filhos maiores para instruir e educar os que se encontram na retaguarda. Capítulo 24, Livro dos Espíritos, questão 330, Prelúdio da Volta. Quase todos os espíritos pressentem a sua volta à carne, em se cumprindo a lei da reencarnação. Alguns deles, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo ainda que na inconsciência. Outros aceitam a volta, diante dos conselhos dos benfeitores da espiritualidade, mas depois se arrependem e, em muitos casos não chegam a nascer. Daí, advém o aborto. Mesmo com todos os cuidados que a futura mãe tem com seu estado de gravidez. Já encontramos muitos que imploraram a volta ao corpo e sentem prazer em tal viagem, sabendo que é pelas vidas sucessivas que se melhora espiritualmente. As variações são muitas, no quadro das vidas múltiplas. Outros são ainda mais cuidadosos, pedem um preparo alongado, de maneira a não servirem de motivo de escândalo no percorrer da vida na Terra. Aqueles que trazem para o mundo físico um acervo de qualidades despertadas têm a vantagem de se livrarem de muitas tentações, saindo ilesos das emboscadas das trevas, que sempre acontecem. As colônias espirituais são escolas de preparo das almas, de modo que elas possam se fortalecer nas suas fraquezas, ganhando terreno no campo de ascensão espiritual. As vidas sucessivas são uma lei universal, não somente para os seres humanos, mas, para todos os reinos da natureza, fazendo parte do crescimento espiritual de toda a criação de Deus. Como fenômeno chamado de morte, a reencarnação é também inevitável. São mudanças necessárias, que sempre buscam mais luz de entendimento e de paz para o coração. Uma grande parte dos espíritos que reencarnam pressentem o dia da volta, se ainda não o sabem. Para tanto, temos um sentido que nos faz entender o que pode acontecer conosco como o temos de que existe um ser superior que comanda a todos. A doutrina dos espíritos é, pois, uma escola de luz, por nos advertir, mesmo antes de desencarnarmos, que devemos nos preparar para outras voltas à carne. Esse preparo é nascido do amor a Deus e ao próximo, pela caridade em todos os seus sentidos, despertando no mundo íntimo os valores espirituais que possuímos como dádiva de Deus e esforço próprio. A reencarnação não vai deixar de existir porque existem aqueles que ainda não acreditam nela. Por isso, é bom que busquemos entender as leis de Deus, e entre todas elas, vibra a reencarnação. As vidas sucessivas nos mostram um atado de amizades que devemos possuir, estendendo nosso amor não somente à família de sangue, porém, a toda a família universal, porque hoje podemos estagiar em um país e, no amanhã, em outro. Se já somos conscientes dessa verdade, é bom que o nosso amor comece a quebrar as barreiras e avançar sem as fronteiras que impeçam de amar. A reencarnação é uma necessidade da alma, como força que a impulsiona para o alto e para Deus. Os processos da reencarnação são engenhosos, no entanto, os benfeitores espirituais cuidam dessa ciência com todo o amor que podem dar aos que vão ingressar nos fluidos da carne. Nós já reencarnamos muitas vezes, e poderemos voltar muito mais, herdando a terra como promessa da luz. Preparamo-nos com Jesus. As suas escolas são inúmeras na face da terra, de sorte a nos levar para a tarefa do aprendizado com coragem e alegria.
O prelúdio da volta pode ser a intuição que temos no fundo da alma e a necessidade de crescimento espiritual. Oremos e trabalhemos, cultuando a caridade, que ela nos levará aos campos de luta, de modo que venceremos a nós mesmos, conhecendo as nossas necessidades e despertando os nossos valores na amplitude do amor. Capítulo 25, Livro dos Espíritos, questão 331, Preocupação com a reencarnação. Nem todos os espíritos se preocupam com a reencarnação. Muitos deles não compreendem essa lei. Há espíritos que, mesmo sendo trabalhadores de certas colônias espirituais, ignoram muitas leis. Eles não têm tamanho espiritual para compreender tanto têm os destinos da alma com maior extensão. Muitos deles são afetuosos, de sorte a agradar aos que convivem com eles. A bondade já faz parte dos seus sentimentos. No entanto, ignoram as leis que os dirigem e comandam. Porém, o dia deles chegará como aviso a reingressar na carne, em busca de novos aprendizados, juntos aos homens, onde antes foram homens igualmente. A vida em todas as dimensões é uma eterna busca de crescer e prosperar. A diversidade no campo evolutivo das almas é sobremaneira grandiosa, de modo a muitos ignorarem essas qualificações, mas Deus assim o quis para atender a todos, nas posições que desejarem tomar. Notamos que em muitos espíritos de certa evolução, nas linhas da compreensão, no momento de reencarnarem, a emotividade toma seus sentimentos e o medo invade seu íntimo. Há outros que desconhecem o medo, mesmo sem certo alcance das leis de Deus. Não obstante, a reencarnação não deixa por isso de ser um instrumento de despertar espiritual para todos, sem exceção. As leis de Deus são fatos imutáveis, na mutabilidade do tempo e do espaço. Entre mentes, os grandes missionários do amor passam pela porta estreita das vidas sucessivas, cantando o hino da esperança. Isso nos encoraja a todos a fazermos o mesmo, confiando mais em Deus, na esperança de que o Cristo não abandonará suas ovelhas, que são de todos os apriscos, entregues a Ele pelo Pai. Em momento algum podemos esquecer Jesus, em todos os planos em que Ele se encontra, e a vida nos mostra a sua presença divina em todos os fatos. A reencarnação é como se fossem degraus em toda a nossa subida espiritual. Cada troca de corpo representa um degrau alcançado. São mudanças de aprendizado, onde a consciência cresce e o coração se ilumina. A reencarnação pode ser, em alguns casos, a regressão da forma, não do espírito imortal, que guarda na consciência todas as experiências, como talentos de ouro. A doutrina dos espíritos, que veio mostrar o Cristo na sua plenitude de amor, em mão de luz que nos guia para uma compreensão maior, a nos preparar para a desencarnação sem, ou com pouca perturbação na harmonia mental. Quem se encontra de posse das mensagens espirituais da obra do codificador do Espiritismo e dos seus prosseguimentos e que não foge à verdade dos princípios doutrinários de Allan Kardec, encontra-se munido de meios e forças para avançar e prosseguir, na carne e fora dela, no conhecimento de si mesmo, sabendo a verdade que tem o poder de nos libertar da ignorância. Sejamos discretos no que fazemos, verdadeiros no anúncio da boa nova de Jesus e doadores por excelência naquilo a que fomos chamados pelos dons que possuímos. Não percamos tempo com as paixões, que podem nos iludir por muitos anos. O Espiritismo nos acorda para as realidades e nos mostra a Jesus como ele não deixa de ser. Se mesmo reencarnado o medo das voltas à carne imperar, que se trabalhe mais no bem comum, amando mais todos e tudo, que a caridade salvará o espírito desse estado negativo, dotando-o de coragem para voltar ao mundo das formas quantas vezes forem necessárias para sua felicidade. Capítulo 26, Livro dos Espíritos, questão 332, Apressar ou retardar. Cada espírito é um mundo dentro do mundo de Deus. A liberdade de pensar, de agir e mesmo de crescer é um fato em todas as dimensões de vida. Nos planos iluminados,
Dentre os próprios anjos, notar-se-á a diversidade de opiniões, contudo, todas elas são alicerçadas nas leis criadas pelo Senhor de todas as coisas. Não existem almas que não acordam para as verdades, pois foram todas feitas pelas mãos santas do Criador. O espírito tem condições de ativar sua evolução ou retardá-la. No entanto, pelos seus redobrados esforços, ele sempre pode, no transcorrer de sua jornada evolutiva, recuperar o tempo perdido. Pode-se notar esse fato na vida dos grandes seres que passaram pela Terra. Paulo de Tarso foi um exemplo. Ele voltou sua atenção para a perseguição ao cristianismo nascente, mesmo com a sua evolução assegurada em outras existências. Mas, quando descobriu a verdade, acelerou seu despertar na amplitude do seu forte desejo de servir a causa do cristianismo. Aurélio Agostinho foi outro exemplo típico de transformação rápida, para acompanhar as outras almas que passaram à sua frente, na prudência das suas decisões. No fim, a soma dos esforços torna todos iguais, por serem todos iguais na sua analogia, nos fundamentos dos princípios espirituais. Todos fomos feitos simples e ignorantes, mas feitos pela mesma massa divina, na sublime expressão que todos conhecem: faça-se a luz, e a luz se fez. A mente da alma é poderosa, principalmente se já demonstra algumas qualidades desabrochadas no centro da vida. Aquilo que ela pensa firmemente lhe vem pelos seus poderes adquiridos. Se o espírito pede para reencarnar e trabalha para tal acontecimento, é justa que logo aparecerá a sua oportunidade de voltar à matéria pelos processos da reencarnação, e se ele rejeita essa volta, retarda esse acontecimento. A sua vontade o aproxima ou afasta da volta aos dramas da carne. Se as leis exigem a sua volta e ele recua, responde pelas consequências. Porém, em se somando todos esses fatos na sua vida sem limites, dar-se-á o mesmo peso, porque quando ele recua, acomoda energias para avanços mais rápidos. Devemos todos meditar no assunto ventilado sobre a evolução das almas ou despertar dos dons de ouro do espírito. As leis de Deus são segredos, mas, para os que ignoram o amor e a sabedoria, dois caminhos que mais adiante se confundirão, no esplendor da felicidade, onde Deus e Cristo se fazem visíveis dentro de cada ser. Retardar ou apressar o momento da reencarnação nos traz meios de crescer, a uns metodicamente, a outros com certa violência. Temos, quando atingimos certa maturidade, o poder da escolha para os caminhos que devemos trilhar, mas, o nosso conselho é de prudência, na sobriedade que o equilíbrio nos faz sentir. Entretanto, há almas que desejam e experimentam outros métodos que respeitamos, mas preferimos ser mais comedidos. No momento da escolha, a oração e a vigilância nos ajudam sobremodo nas nossas decisões. Pedimos a Jesus que nos inspire em todos os momentos de partidas para frente, em busca do melhor. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 333, Limite da vontade. A vontade do espírito tem limites consideráveis. Sendo a evolução da alma uma lei, o espírito não pode deixar de ascender no campo do despertar, pela sua exclusiva vontade. Acima de todas as vontades humanas e espirituais dos filhos da luz, existe a determinação da força soberana que é Deus. A criatura que nasce em família abastada pode, se quiser, não trabalhar, não estudar, somente gastar o tempo com paixões inferiores e, às vezes, com as famílias, apoiando esse falso proceder. Não obstante, essa chamada boa vida também tem limites. A qualquer momento a morte do corpo chega de mansinho e diz basta. O espírito, então, irá para o lugar em que deseja ficar parado no tempo. Acabada a mordomia, ele passa a sofrer os desgastes que ele próprio preparou. Perambulando pelas trevas, vai sentir o choro e o ranger de dentes. Assim também é o espírito livre das conjunções humanas, que não deseja reencarnar por receio de voltar à Terra.
O seu temor o faz caminhar devagar, e nessa semi-paralisação, mesmo que gaste milênios, algum dia ouvirá a voz da justiça o chamar à carne. Eis aí a imposição da lei para que retorne ao corpo, a um corpo de carne com duras provações, no sentido de despertar suas qualidades que dormiram demais. Todos foram feitos iguais e todos têm os mesmos valores espirituais a serem despertados, de dentro para fora. Ninguém fica indefinidamente paralisado. Os caminhos nos esperam e basta decidirmos trilhá-los. Na terra é a mesma coisa. Certos homens abraçam seus deveres com todas as suas forças. Outros ampliam a sua quietude, mesmo encontrando oportunidades valiosas para o seu crescimento espiritual. Porém, quando descobre e sente a necessidade de subir, torna-se um gigante e enfrenta todos os obstáculos, sejam eles quais forem. Deus, sendo onisciente, sabe dos destinos de todos os seus filhos, porém, deixa-os um pouco livres para escolherem os caminhos a serem trilhados. Jesus Cristo, sendo igualmente a misericórdia, o amor mais puro, veio ao mundo para nos ensinar pelo exemplo, que devemos lutar em todas as frentes, conquistando os valores ainda latentes na cidade do coração. Todos os espíritos, com Jesus avançam com segurança, por saberem que não erram o caminho para Deus. A nossa vontade tem limites, mas, enquanto não chegamos a eles, aproveitemos o tempo dentro da vontade do soberano Senhor, e para conhecer a vontade de Deus, basta conhecer a Jesus, que Ele nos indicará qual a porta pela qual devemos entrar, pelo nosso esforço, sem a compra dos talentos divinos. Existem vários estados de graça, mas, mesmo respirando em um deles, não queiramos ficar estacionados em quaisquer deles. Se a lei é avançar cada vez mais, busquemos sempre o mais além. A esperança não pode acabar, por ser a subida infinita e a felicidade eterna, dentro da eternidade do Criador. Dentro da ciência astronômica, está evidenciado que nada para no infinito. Se existe essa lei de cinetismo para as coisas materiais, em se referindo às espirituais, elas são mais visíveis. A vida é movimento, e quanto mais se move, mais se vive. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 334, Limite da vontade. Muito antes da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo no ventre da futura mãe, o espírito já se encontra preparado para nascer de novo. Para tudo há uma programação espiritual. Quando a alma pode escolher suas próprias provações, os benfeitores espirituais ajudam em muitas particularidades, para que o renascimento seja bem orientado. Entretanto, as reencarnações não são iguais, todas elas diferem umas das outras, embora a lei seja uma só para todas as criaturas de Deus. O Senhor sabe de tudo antecipadamente, por ser Ele, como já falamos anteriormente, onisciente, onipresente e imutável. Para se ter uma boa reencarnação, é preciso preparar para tal acontecimento. Para esse preparo, o Evangelho de Jesus mostrará o que se deve fazer, limpando o karma e clareando os caminhos pelo perdão incondicional, pelo amor e pela caridade sem exigências. Existem, porém, reencarnações impostas, devido à dureza dos corações, e essa imposição é impulsionada pelo amor de Deus aos seus filhos, para que eles despertem os valores que se encontram no sono da indiferença. Os grandes missionários da luz antecipam, e muito, a escolha da família e do corpo que desejam para o desempenho de suas tarefas na Terra, pois, lhes é facultado esse direito, pela sua elevação moral em todos os aspectos, e eles sempre escolhem duros caminhos para trilhar, por terem forças para vencer todos os obstáculos. Eles nunca se sentem afrontados por doenças, tirando delas forcas que os ajudam em suas marchas. Francisco de Assis foi um desses primores da espiritualidade superior, que, quando foi proibido de andar, pois deveria ficar somente de repouso,
reuniu seus discípulos e combinaram para que eles o carregassem em cima do catre. Assim, mesmo deitado, ele estava operando do mesmo jeito que antes. A luz não sente as influências das trevas. Mesmo com o corpo inválido para determinados trabalhos, o espírito irradia